Se eu comecei falando das seleções que vieram via repescagem das eliminatórias europeias, sobre um país que, de fato, teve a sua independência bem recentemente, por conta de uma guerra, essa aqui também tem não uma independência, mas uma desunificação no mesmo ano. Hoje o assunto é a Tchequia. Então, já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no YouTube ou seguir a gente no Spotify e, claro, compartilhar esse Como Vem para seus amigos, já que a Copa do Mundo está chegando e a gente está na reta final aqui. Bom, Tchequia, República Tcheca, enfim, são alguns nomes que a gente pode usar para se referir ao país hoje, mais comumente ou mais oficialmente chamado somente de Tchequia. A desunificação da antiga Tchecoslováquia ela acontece em 1993. Mas, por uma questão da FIFA, todos os resultados da Tchecoslováquia passaram a ser os resultados somente da Tchequia. Ou seja, o cálculo é de 10 Copas do Mundo e 2 vice-campeonatos. O de 1934 contra a Itália e o de 1962 contra o Brasil do Garrincha. Mas, se a gente tratar somente da Tchequia, ou seja, pós-desunificação, a única Copa que o país conseguiu avançar foi aquela de 2006. Um time que tinha Petr Cech, um time que tinha o Nedved, um time muito interessante, mas que acabou caindo na fase de grupo, sendo eliminada para a Itália e Gana. Então, o papel da Tchequia é, talvez os nomes não sejam mantidos como a seleção de 2006. Os nomes não são tão conhecidos, a seleção não é tão forte. Mas ainda assim, para uma segunda participação na Copa do Mundo solo e a 10ª no total, a seleção quer ter o seu melhor resultado no século. Então vamos falar como é que se dá a classificação da Tchequia para essa Copa do Mundo, porque é mais uma seleção que não consegue avançar diretamente da primeira fase das eliminatórias europeias. O retorno após 22 anos se deu porque no grupo L o país ficou atrás da Croácia, mais à frente de Ilhas Faroe, de Montenegro e de Gibraltar, conseguindo avançar para a repescagem. No primeiro jogo da segunda fase, o empate contra a Irlanda, em 2-2, vence nos pênaltis. Na final da repescagem, mais um empate contra a Dinamarca, em um dos jogos que eu olho para trás e talvez seja melhor não ter visto. Não só pelo que aconteceu durante o tempo normal, mas pela disputa de pênaltis horrorosa, resultada em 3-1 para a Tchequia. Assim, a seleção conseguiu voltar à Copa do Mundo, eliminando uma das seleções que enfileirava participações, que é a Dinamarca. Até aos mais vidrados em certas coisas, e pensaram que se o Brasil caiu em 2018 para uma Bélgica que começa com B e em 22 para uma Croácia que começa com C, pode se acalmar, porque não tem a Dinamarca com D nessa Copa do Mundo, tem a Tchequia com T que está mais distante nessa lista, né? Então, assim se deu a classificação, mas também preciso falar sobre o que aconteceu no ciclo da Tchequia durante uma Copa e outra. Uma coisa positiva foi a promoção para a Liga A da Liga das Nações. O país liderou o grupo que tinha Ucrânia, Albânia e Geórgia e assim conseguiu subir. Apesar do bom torneio na Liga das Nações, o mesmo não aconteceu na Eurocopa, quando o país acabou caindo na fase de grupos, no grupo que tinha também a Geórgia, Portugal e Turquia. Mas eu preciso dar uma nota aqui que a fase de grupos da Tchequia ela não foi tão ruim, tá? O grupo em si ele foi bem equilibrado, é realmente uma questão daquela Turquia estar jogando muita bola e da Geórgia também ter os seus momentos de Kvaratskhelia. Então acabou que certas coisas pesaram para a Tchequia acabar sendo a única eliminada do seu grupo. E agora, já pensando em Copa do Mundo, o país, antes de enfrentar Coreia do Sul, África do Sul e México, acabou vencendo Kosovo no seu amistoso e também fará um jogo contra Guatemala como preparação, né? Novamente, esse jogo contra Guatemala pode acabar já tendo ocorrido quando esse vídeo for ao ar, mas não enquanto eu estou gravando. Falando um pouquinho do grupo da Tchequia para vocês, Coreia do Sul, África do Sul e México, né? É mais um país da Europa que vai enfrentar um pote A, que é um país sede, né? Mas ainda assim, eu acho que dos países sedes acaba sendo o mais forte, acaba sendo o que mais pode chegar longe. Então, a Tchequia tem sim possibilidades de classificação, apesar de eu não colocar como uma grande seleção aqui, apesar de eu não colocar como favorita para um segundo lugar, mas numa combinação de empate, numa combinação de vitória, não acho que a Tchequia esteja
em níveis tão diferentes de Coreia do Sul e África do Sul, inclusive acho que está em nível maior do que a seleção sul-africana, a Tchequia pode acabar se classificando em segundo ou em terceiro lugar. Então, acho que é hora de eu entrar no time base, numa formação um pouco mais diferente, que vai ser numa 3-4-2-1. Então, no gol, vem aí o Kovar. O trio de zaga tem Chalupek, Hanat e Kreisi. Do lado do campo, Koufal. Mais centralizado, Susek e Dareira. Do lado esquerdo, uma briga entre o Zelene e o Soika. Um é mais ofensivo, o outro é mais defensivo. Questões de ala, né? Ou mais um meia mesmo. Os dois jogadores mais à frente, Suk e Rolek. E centralizado, o mais conhecido, o Chic. Esses seriam os jogadores titulares da seleção comandada por Miroslav Kubek, que foi goleiro como jogador, assumiu a seleção em dezembro de 2025 após a demissão de Ivan Hasek e tem só os jogos de repescagem mais esses amistosos no comando da seleção. Então, assim, mais um ponto um pouco mais complicado para a Tchequia é isso. É um treinador novo. A gente está indo para a Copa com bastante treinadores com pouco tempo de trabalho, né? É Gana, é Marrocos, enfim. Mas esse da Tchequia não só ele tem pouco tempo de trabalho, como também tem poucos jogos realizados no comando da seleção. Bom, meu povo, quero saber de vocês o que vocês esperam da Tchequia para essa Copa do Mundo. Não coloco como uma seleção forte, mas também não duvido de uma briga pela segunda ou terceira colocação. Para mim, a primeira, assim, é mais difícil. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, ou seguir a gente pelo Spotify, compartilhar com os amigos também e, claro, ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos final do Como Vem. Eu vou ficando por aqui. Fui!